Iniciando então a parte 2 dessa apresentação, o homem e o método de evolução, nós estávamos vendo que os aspectos espirituais, quando eles vão se manifestar na matéria pelos corpos, eles encontram uma resistência, né? E essa resistência basicamente é ditada pela lei, força de repulsão do mundo do desejo, tá certo? A força de repulsão, ela é aquela força que quer se autofirmar e destruir todo o resto, né? Quem quiser entender mais sobre essa força de repulsão é só assistir um vídeo no nosso próprio canal do YouTube chamado A Lei de Atração, que é um vídeo dividido em 4 partes, tá certo? Se então a vontade espiritual, quando descer para os corpos e encontrar a força de repulsão, terá uma guerra. Por outro lado, conforme nós vamos executando os exercícios espirituais, vamos nos espiritualizando, robustecendo a nossa mente, o nosso mercúrio, né? Você então vai educando os seus corpos de modo a ativar a força de atração, uma força maravilhosa do corpo de desejos, né? Então, quanto mais força de atração, maior o corpo de desejos. Por isso que se diz que o corpo de desejos dos santos era algo muito, muito grande e lindo de se contemplar. Então, nesse processo que a Fraternidade Rosa Cruz promulga, buscamos então sempre ativar a força de atração. E nesse processo teremos a paz e não mais a guerra. Muito bem. Infelizmente, no estágio que nós estamos, ainda existem muitas guerras, diversas batalhas. Diariamente nós estamos batalhando. A lei que rege os nossos membros ainda é muito forte. Há uma ilusão achar que isso é uma mentira. E o produto, né, final, o resultado da guerra entre o espírito e o corpo, ele vai ser sempre gravado aqui no coração, no átomo semente, que é o átomo que ele é despertado no momento da morte, que dita aquele panorama da vida que eu falei no vídeo 1, que ocorre inversamente. Então, por meio desse átomo semente, né, ele vai registrando todo o resultado dessas ações, né, que é o produto da guerra entre a força espiritual e o corporal. Quando você vence essa guerra, o seu espírito vence essa guerra, você então constituirá a base da vivência do primeiro céu. Quando você perde essa guerra, isso constitui a base da sua vivência purgatorial. Tá certo? E isso é o que vai determinar então aquele videozinho do panorama, né? Inversamente. E veja, a força de repulsão e de atração, que fazem parte do mundo do desejo, e você as ativa porque você também tem um corpo de desejos individual, mas esse corpo não possui memória. Quem possui memória é o corpo vital, que é o que possui o éter, que grava, né, junto com o éter que está no ar, esse produto da guerra, esse produto das nossas ações. O problema é que hoje em dia não se fala mais nessa guerra, né? Principalmente desde o advento da psicanálise, que ela acha que qualquer resistência à matéria é fruto de reprimir, né? E reprimir gera neurose. Então nós entramos num século de tudo pode. Então, basicamente, nós comemos, bebemos e nos damos em casamento naturalmente. Não tem problema nenhum, não existe resistência nenhuma. Só que veja, o método que é proposto não é reprimir a personalidade, mas direcioná-la, educá-la, adestrá-la, tá certo? É muito diferente de reprimir. Então, por um lado, a psicanálise e essas teorias psicológicas, elas têm muita razão, porque quando há repressão, sempre gerará sequelas, efeitos colaterais. Mas aqui não. Aqui existe um propósito espiritual, que é trazer de volta ao ser humano a sua verdadeira origem, né? Restaurar a dignidade espiritual do ser humano. Só que hoje as pessoas estão aí vivendo sem nenhuma resistência. A personalidade é que manda em tudo. A lei corporal é que manda em tudo. E isso é muito assustador. Erros que cometemos também
é o que vai determinar, né, nossa vida purgatorial, mas também existe um outro fator, né, além dos erros, que é o famoso apego. Então, apego ao dinheiro, apego ao amor, né, amor não no sentido altruísta, mas amor pessoal, né, os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos amantes, né, as nossas amantes, aos vícios, né, e às vaidades do mundo. Então, tudo isso constitui um grande peso que nos faz ficar preso à terra depois da vida. E quanto mais nós vivemos preenchidos com esse material inferior, mais pesados estaremos quando morrermos, né? Bom, no purgatório, então, tudo isso que a gente fez de besteira e de bobagem, né, vai ficar, vai ser purgado, né, é um grande sofrimento, né, por isso que é um sofrimento que queima, por isso que antigamente se falava do fogo do inferno, né, e tem gente que acredita ainda literalmente nisso, mas é uma simbologia para mostrar a consciência queimando, né, a pessoa, a sua própria consciência te queimando, para que você então aprenda um sentimento correto, de ação reta, correta. Essa ação reta que é produzida pelo sofrimento do purgatório, né, à custa de sofrimento, a gente sabe que sabedoria tem muito a ver com sofrimento cristalizado. Essa cristalização do sofrimento, que se torna sabedoria, no futuro e nas próximas vidas, vão constituir a voz interna do discernimento, a voz interna da consciência. Lembra, sabe aquela vozinha que te diz, momentos antes de você agir, que aquilo está errado, que aquilo não deveria ser feito, mas mesmo assim a gente vai lá e faz? Muito bem, essa que é a vozinha que você produziu, que é a voz da consciência moral, lá nas suas vidas passadas, nas suas existências purgatoriais passadas. Por outro lado, no primeiro céu, todas as ideias que não puderam ser concretizadas aqui, nessa vida, em função de limitações da matéria, ou mesmo das suas próprias limitações por conta dos desequilíbrios da lei de causa e efeito, doenças, por exemplo, todas essas ideias, esses propósitos serão concretizadas no primeiro céu. Assim como você vai reviver tudo o que você fez de bom, de modo a reforçar esse caráter positivo, né, esse poder anímico, para que nas próximas vidas você volte mais sensível na capitalização e utilização de materiais mais sublimes e espirituais nas próximas vidas. Tá certo? Então, basicamente, é assim que a maior parte das pessoas produzem alma, produzem crescimento anímico. Depois da morte, elas assistem o filme. Se elas tiverem o discernimento para viver a existência purgatorial e sair desse apego à terra, né? Então sofre-se e aprende-se pelo sofrimento, pelo fogo da consciência, que aqui é o que deve ser feito, que não deve ser feito na próxima vida, e no purgatório, e no primeiro céu reforça-se aquilo que deve ser feito. E assim a humanidade vai evoluindo, lenta e seguramente. Muito bem. Christian Rosenkreuz, que é o fundador da Ordem Rosa Cruz, ele analisando esse processo todo, lá na construção do Templo do Salomão, né, ainda como Irã Abif, né, ele analisando esse processo todo, ele desenvolveu um método conhecido como mar fundido, que hoje é o exercício de retrospecção, que seguindo todas essas leis naturais, ele permite você acelerar esse processo de crescimento anímico. Então você elimina os desequilíbrios que você só vai viver no purgatório, você já elimina todos os dias à noite, e ainda você reforça o que você fez de bem naquele dia, naquele único dia que você viveu, ao invés de você fazer isso tudo de uma vez a vida inteira lá no primeiro céu. Ou seja, o exercício de retrospecção, que é o mar fundido lá do Templo de Salomão, ele permite então que você vivencie cada dia o seu purgatório e o seu primeiro céu. De modo que quando você morrer, desencarnar, você não vai precisar viver o purgatório e o primeiro céu, porque o seu átomo semente, que é o que determina isso,
já foi ativado, né, pelo éter refletor, e sendo ativado pelo exercício de retrospecção que manipula o éter refletor, você já foi se julgando moralmente de modo a não precisar passar por todo esse tempo de crescimento anímico. E mais, no outro dia de manhã você vai estar com esse poder anímico acumulado e você ainda está na vida objetiva, ou seja, na existência. Então o seu crescimento, a sua expansão de consciência se torna uma verdade e lições do futuro serão então antecipadas para você. E se você de fato tiver uma vida espiritual correta, sincera, em que seu único propósito é servir o próximo, auxiliar a libertação do Espírito de Cristo da Terra, naturalmente você começará a emitir uma luz espiritual, e quando emitir a luz espiritual você vai atrair a atenção do Mestre, que também é espiritual. Não existem mestres aqui na Terra, tira isso da cabeça. E esse mestre então vai poder te iniciar nos mistérios menores, tá certo? Então como é que é feito todo esse processo natural, né? Então, como eu já disse, todas as vivências que você tem, você registra no seu átomo semente, que está no coração. E para que isso seja feito, é feito por meio do éter refletor que você respira com o ar. Esse estado ocorre, né? Quer dizer, você ativa esse éter refletor do átomo semente quando você está prestes a deixar o corpo físico e levar com você os seus veículos superiores para o mundo do desejo. Né? Então, nesse processo de prestes a romper o cordão prateado, você tem que dispensar atenção para assistir os fatos, né, que são recapitulados, de modo que, por meio dessa atenção ao vídeo, ao panorama da vida, isso é feita uma impressão sobre o corpo de desejo, né, que vai determinar então sua vida purgatorial e vida do primeiro céu. E tudo isso é feito de modo inverso, baseado na lei de consequência. É sabido que o ar que respiramos está cheio de éter, e por meio de cada inspiração que efetuamos, todo o éter contido nesse ar será transmitido ao sangue, pelos pulmões, que passará também pelo coração. Nessa passagem pelo coração, o éter, que agora está no sangue, veio do ar e agora está no sangue, fará seu papel de transmitir ao átomo semente todos os quadros de ações vivenciadas pelo ego naquele momento. Por isso que é importante respirar, né? Se a gente não respirar, a gente morre, né? Então, mesmo que a gente não queira, sempre esses registros acontecerão. Porque se você parar de respirar, você morre. Então, não tem outro jeito. É um ato involuntário. Respirou, gravou. Pouco antes de entrarmos efetivamente no sono, já estamos repousando na cama. Por isso que é uma condição ideal. Ou seja, como se você estivesse vivenciando a morte. Porque, afinal de contas, no sono, o espírito deixa o corpo. Então, nessa passagem para o lado de lá, ainda que seja no sono e não efetivamente como ocorre na morte, ou seja, efetivamente não, para sempre, né? Então, na cama você não ocorre a morte, mas você visita os planos internos. Esse corpo físico ainda relaxado, prestes a deixar o corpo físico, né, pelo sono, mas ainda consciente, e isso é importante, estar consciente de, né? Você pode então, prestes a atravessar essa fronteira, pelo poder da sua vontade, simular, né, o panorama da vida, que vai acontecer só na sua morte. Só que você, pelo poder da sua vontade, você cria um panorama do dia, né, e que as imagens ali contidas ocorrerão de modo inverso. E para você fazer isso, você tem que usar a sua memória. O que eu estava fazendo momentos antes de deitar, né, momentos antes de jantar, né, momentos antes do trabalho do período da tarde, pela manhã. Então você vai buscando na sua memória isso, né? Então verificando primeiramente os efeitos, depois as causas, de como o éter refletor funciona, como eu disse acho que no início desse vídeo. Então quando você faz isso deliberadamente, com o poder da sua vontade, você está
usando os 4 itens que eu já descrevi para vocês. Você está usando o éter, né, do seu átomo semente, e você também está prestes a deixar o seu corpo, só que você está, não definitivamente, mas pelo sono, né? Então você também está dispensando atenção, dedicando atenção, né, e memória para registrar os fatos que você viveu no dia, mas nos seus corpos, no seu corpo de desejo, na sua mente, e aí produzindo poder anímico. Mas lembre-se que as imagens produzidas devem ser transmitidas ao corpo de desejo, né? Para que sejam transmitidas, o aspirante deve, cada vez que o resultado da guerra entre o espírito e o corpo seja reproduzido diante de seus olhos mentais, você está deitado na cama fazendo isso, você vai julgar moralmente e pessoalmente esse resultado. Quando você faz esse julgamento moral e pessoal, e lembre-se, isso é um exercício devocional, sincero, você com você mesmo. Aqui não adianta se enganar. Se você usar astúcia, se você usar justificações pelos seus atos, não vai adiantar nada. Vai ser um exercício de memória, não vai ser um exercício que promoverá o perdão dos seus pecados. Isso não vai acontecer se você não fizer de modo sincero e justo, justificando a vida, né? Consagrar é outra coisa ainda. Consagração da vida é outro nível. Isso aqui nós estamos indo no processo de justificação. Como o jovem rico, né, que seguia a lei, foi pedir para Cristo, né, para entrar no reino do céu. Quando Cristo pediu para que ele consagrasse a vida dele a algo superior, ele não quis, não aguentou a missão. Gente, apesar de grandioso, né, esse exercício, ele ainda está no nível da justificação. A consagração vem depois. Não é o assunto da palestra de hoje. Se ocorreu de acordo com as suas aspirações espirituais ou não. Ou seja, se você foi fiel aos seus ideais espirituais ou não. Se você foi fiel, você agradece a oportunidade de ter agido corretamente. Se você não foi fiel, ou seja, se o seu corpo ativou a força de repulsão e você deixou a sua natureza inferior dominar a sua ação, você se arrepende. E esse arrependimento tem que ser verdadeiro, né? Tem que queimar. Por isso que no tabernáculo do deserto o pessoal jogava sal na carne antes de consumir no altar de bronze. Se você passar sal num corte, né, você vai ver como vai doer o sal. Essa é a dor que simula a dor que o espírito deveria sentir quando ele toma consciência da besteira que ele cometeu. Por menor que seja. Um exemplo, por exemplo, de besteira que no Brasil se faz muito. Se você tivesse clarividência para ver o mundo do desejo nesse momento, que é esse momento das 9 da noite, de segunda a sábado, você veria como que a novela, né, que as pessoas assistem é um desperdício absurdo de energia espiritual, de distração, e que torna aí uma hipnose coletiva, né? Então realmente é um instrumento que a televisão, que deveria ser um instrumento de luz aquariano, sendo deturpado aí pelo consumismo, pelas interesses totalmente pessoais, e as pessoas adoram, né, na verdade. Então perceba o leitor que o aspirante antecipa o estabelecimento da harmonia que desequilibrou durante o dia. O que você fez de errado, você já se reequilibra na retrospecção, limpando do seu átomo semente o registro da guerra perdida. Assim, a lei de consequência também estará desempenhando seu papel. Item 7. Aqui, ó. Tá bom? Quando chegar na hora da sua morte, todos os desequilíbrios que nós causamos já terão sido reequilibrados pelo exercício de retrospecção. Assim é apagado esse registro do átomo semente. Então não haverá necessidade de você permanecer no purgatório e no primeiro céu. Você terá a chance de servir mais do lado de lá, porque o tempo que você teria para passar pelo primeiro céu e purgatório e primeiro céu, você já resolveu aqui na Terra. Então você pode ser muito mais útil no serviço que é grandioso do lado de lá. Ou ainda ir direto para o segundo céu, trabalhar no segundo céu, que nós não vamos falar hoje. Sugiro a leitura do conceito Rosa Cruz do Collor.
Então veja, é um método poderosíssimo, né, que quebra o ciclo de produção de pecados, purifica os seus corpos, torna esses instrumentos que são seus corpos ferramentas mais úteis e ainda antecipa lições que estariam reservadas somente a vidas futuras. Então, gente, realmente vale muito a pena estudarmos, mas se não praticarmos esse exercício, que é um exercício muito simples, tá? Muito fácil de ser feito, mas se não praticarmos esse exercício, não vai adiantar nada termos tanto conhecimento assim. Para que tenha mais informações sobre esse exercício, eu sugiro a conferência número 11 do livro Cristianismo Rosa Cruz, e também no final do conceito Rosa Cruz do Cosmos, existe um capítulo chamado Exercícios Matinais e Noturnos efetuados pelo aspirante Rosa Cruz, né? São exercícios mencionados na página 108 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, dessa edição atual, que é a terceira edição, né, feita em 1993, que ainda é atual.